Você já viu um cristão dizer: Deus me libertou no tempo da lei, agora eu estou debaixo do tempo da graça? Isso biblicamente está incorreto. E eu vou mostrar para você até o final desse vídeo, por isso eu convido para que você fique junto comigo, já deixa o seu like, já se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe com o maior número de pessoas possível, ok? Essas são as curtas da Jornada Bíblica. As curtas da Jornada Bíblica são vídeos semanais onde o propósito é que possamos discutir e debater assuntos interessantes, difíceis e até polêmicos a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina e nos direciona. Por isso, semanalmente eu estou aqui com você todas as terças às 23 horas. E para mim é um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Desde já eu quero agradecer por você estar aqui comigo e que você possa compartilhar esse vídeo com aqueles que ainda não assistiram. Ok? Vamos lá. Existe tempo da lei e existe tempo da graça. Isso é muito comum a gente ouvir. Olha, eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. E na graça tudo pode, na graça tudo é permitido, na graça é tudo possível. Na verdade, biblicamente falando, só existe tempo da graça. Todas as coisas foram criadas por aquele que é cheio de graça. O que diz João capítulo 1, versículo 3? No princípio, João capítulo 1, versículo de 1 a 3, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 3, diz que tudo se manifestou e foi criado por ele. E nada do que existiu existiria se não fosse pelo seu intermédio. Por quem? Por aquele que no verso 14 de João 1 diz: ele se manifestou cheio de graça. Entenda uma coisa, a graça, ela se manifesta em Cristo Jesus. E tudo foi criado por intermédio dele. Queridos, como que Adão e Eva seriam criados se não fosse pelo meio da graça? Como que o mundo não teria sido consumido e destruído se não fosse por intermédio da graça? Entenda que a graça, desde o início, se manifestou em todo o tempo. A graça levantou Noé para construir a arca. A graça libertou o povo de Deus do Egito. A graça deu a lei para o povo, que durante o tempo do deserto foi instituído por Deus como uma nação. O que aconteceu na verdade? É que o povo de Deus, o povo da graça, o povo escolhido pela graça de Deus, porque aprove ao coração de Deus escolher o povo judeu para ser o seu povo escolhido, e de que lá se manifestasse a graça definitiva, que era o Messias. Esse povo, ele transformou a lei, que nada mais era do que um compêndio de direções, para que aquele povo existisse socialmente, para que aquele povo pudesse ser estabelecido como uma nação, transformou aquela lei em uma religião. Entenda isso. É muito importante nós compreendermos todas essas coisas, queridos. A lei foi transformada em uma religião, em uma doutrina de homens, em uma doutrina que em muitos aspectos se tornou uma tradição humana. E por isso que quando a graça se manifestou definitivamente no meio do ser humano, no seio da humanidade, melhor dizendo, através do Senhor Jesus, é que esta religião humana foi confrontada pela manifestação da graça. E é por isso que Jesus, ele vem e confronta, dizendo: olha, vocês transformaram aquilo que deveria ser a direção para a sobrevivência de um povo, para a organização social de um povo, vocês transformaram isso em tradições, em religião. E isso não tem aproximado vocês de Deus, na verdade tem afastado vocês de Deus. A lei, queridos, nunca foi criado para uma imposição, para uma obrigação, mas sim para uma orientação de como eles deveriam se posicionar e se comportar diante
dos desafios que uma nação tem, dos desafios que o ser humano tem. E para diferenciar de outros povos que naquela época praticavam o paganismo, praticavam adoração a deuses estranhos e praticavam muitas vezes aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Então Deus estabelece através de leis, condutas e moralidade para que aquele povo pudesse ser diferenciado. Mas aquele povo toma aquela lei e transforma numa tradição humana. E aí o que nós começamos a ver? Um desvio, um desvirtuar de princípios divinos para tradições e religiões meramente humanas. Quando Deus se manifesta através do seu Filho Jesus Cristo, trazendo a graça e a luz sobre todos, Jesus vem e diz assim: olha, eu não vim para revogar a lei. Ok? Mateus capítulo 5, versículos 17 em diante, ele diz, prestem atenção, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumpri-la. Através da manifestação da graça na minha vida, essa lei vai ser cumprida integralmente. Porque nenhum i e nenhum tio serão tirados da lei, serão arrancados da lei, serão arrancados do nosso meio, até que tudo se cumpra. A lei é para ser cumprida, porém não é para ser cumprida de uma forma religiosa, não é para ser cumprida de uma forma tradicional. A lei é para ser cumprida através da manifestação, do ápice da manifestação da graça, que se chama amor. Por isso que quando perguntaram qual é a maior lei para Jesus, ele diz: ame a Deus acima de todas as coisas. Porém, vinculado a essa, ame o próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e as profecias. Então entenda uma coisa, Jesus não revogou a lei, não houve uma época da lei, uma era da lei, um tempo da lei que foi extinto. Não, o tempo da lei está inserido em toda a graça, porque se você pegar, biblicamente falando, o tempo da graça é desde a criação dos céus e da terra, e se manifesta, é na eternidade, na criação dos céus e da terra, e continuará se manifestando na eternidade, na Nova Jerusalém, quando toda lágrima será enxugada e toda angústia será retirada. Então nós precisamos entender que tudo diz respeito a um tempo da graça. Agora, presta atenção em algo bem interessante. Como é que pode um cristão dizer: eu não estou no tempo da lei, se um cristão nunca viveu no tempo da lei? Se o cristianismo não é do tempo da lei. Se a gente fizer uma divisão entre tempo de lei e tempo de graça, o cristão nunca viveu o tempo da lei, e ele nem foi, vamos dizer assim, transicionado de uma época da lei, porque a época da lei quem viveu foram os judeus que viveram a época da lei. Se essa época ela é distinta da graça, foram os judeus que viveram isso, foram os judeus que criaram o judaísmo no tempo da lei, foi o povo hebreu, não foi o povo cristão. O povo cristão já foi gerado na manifestação plena da graça, que era a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ensinos, a sua morte e a sua ressurreição, celebrados na Páscoa, que trouxeram a completa execução da lei através do amor. Então, um cristão dizer assim: eu não estou mais no tempo da lei, é completamente fora das escrituras, porque a Bíblia nunca inseriu um cristão no tempo da lei. Um judeu sim, poderia até entender que o conhecimento dele de Cristo, a manifestação da vinda messiânica de Jesus, para ele sim, transicionou-os não da lei para a graça, mas da religião baseada na lei, para agora a experiência espiritual vivida na graça. O judeu não precisa mais cumprir a lei a partir de uma religião, mas os judeus podem cumprir a lei através do amor. E nós cristãos já nascemos debaixo do amor. Então não podemos querer criar
uma época da lei para nós cristãos. Um cristão que diz, Deus me libertou da lei e hoje eu estou na graça, não conhece a Bíblia. Não sabe nem que a lei não foi estabelecida para o cristianismo. Porém, os princípios de Deus manifestos na lei são sim para nós cristãos. Por isso Jesus disse, olha, aquele, dizendo já no tempo em que ele se manifestou, aquele que revogar ou não cumprir o menor que seja dos mandamentos, será o menor no reino. Mas aquele que cumprir será grande no reino. Porém, aquele que ignorar a lei, ignorar os princípios, ignorar os mandamentos, nem parte no reino ele terá. E aí Jesus, em Mateus capítulo 5, onde eu costumo sempre ensinar, que talvez seja, para mim, a reforma de Yeshua, a primeira reforma para o tempo da manifestação do Evangelho, Jesus diz assim, em todo o ensino dele, lembre do que disseram aos antigos. Foi dito aos antigos, não matarás. Foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, mas odiarás os teus inimigos. Foi dito aos antigos, foi dito aos antigos. Entenda que Jesus em nenhum momento ele disse assim, está escrito. Por quê? Porque a lei que está escrita, ela foi cumprida por Cristo na graça dele, na manifestação do poder dele através do amor. Agora, aquilo que foi dito aos antigos, ou seja, saiu do que estava escrito e se tornou um discurso popular, uma religião, uma doutrina humana, isso Jesus revogou. Isso Jesus anulou. Ele disse assim, foi dito aos antigos, não matarás, mas não sei o que. Aí ele diz, não é bem isso. O que precisamos é disso. Foi dito aos antigos, amará o teu próximo, mas odiará os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, ame os teus inimigos, ore pelos que vos perseguem. E Jesus começa numa reforma maravilhosa a mostrar que a graça iniciou e a graça terminará todas as coisas. A graça iniciou e a graça prolongará todas as coisas. E não existe para o cristão tempo da lei ou tempo da graça. Todo tempo, nem para o cristão e nem para a humanidade, todo tempo é o tempo da graça. Nós só não somos consumidos, destruídos por causa do tempo da graça, porque a graça se manifesta e nos alcança. A graça, queridos, é o caminho para a salvação e a graça também é o caminho para o cumprimento de todos os princípios da palavra. Nenhum princípio da palavra deve deixar de ser cumprido, porque não estamos mais debaixo do jugo da lei. E na verdade a lei mostrou o pecado, a lei revelou o pecado, mas se a lei for cumprida pelo amor, o pecado não tem poder sobre nós. Amém? Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo e que possamos a cada dia mais conhecer de forma clara as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe.